Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, que estejam seguros e que vocês estejam conseguindo dar conta aí desse ensino, desse ano letivo diferente, né? Todo remoto. Espero sinceramente que ano que vem nós tenhamos um retorno presencial, mas com segurança, né? Tô aí na esperança que venha logo a vacina. Olha só, nesta aula, começo dizendo que essa aula aqui ela é dirigida para os segundos e terceiros anos. E nessa aula eu começo a introduzir, de fato, o conteúdo do nosso ano letivo, o conteúdo específico que está no plano de ensino que eu enviei para vocês. E aí vocês vão me perguntar, ué, mas essa aula é para os segundos e terceiros anos? Como assim? Nós vamos ter a mesma coisa? Tá, então agora eu vou explicar isso para vocês. Esse slide aqui, ele já estava na aula passada. A aula passada foi uma introdução que eu fiz para todo mundo, para primeiros, segundos e terceiros. E ali, nessa introdução, eu mostrava para vocês as diferentes áreas das ciências sociais, né? A sociologia, a ciência política e a antropologia. Tanto é que tem aqui o Max Weber, Karl Marx e Emile Durkheim, que são os chamados pais da sociologia, né? Os três porquinhos. E no IF, nós temos uma separação mais ou menos assim. No primeiro ano, vocês tiveram uma introdução à sociologia, com os três clássicos, que são esses do desenho, com uma discussão sobre pirâmide social, estrutura social, classes sociais, enfim, uma discussão tipicamente sociológica. No quarto ano, vocês vão ter novamente um conteúdo da sociologia. E no segundo e no terceiro, vocês têm uma discussão que no segundo ano ela é sobre política, poder, Estado, movimentos sociais, direitos. Todo mundo aqui teve essa aula no ano passado, todo mundo que está no terceiro ano hoje. Eu dei essa aula, a Angelita também deve ter dado essa aula. E no terceiro ano, vocês têm uma matéria de antropologia, que é uma matéria sobre cultura. Ué, professor, tu não disse que essa aula aqui de hoje é para os segundos e terceiros? Como assim? Vou explicar para vocês. Esse ano entrou uma professora nova, a Mariana dos Santos, que ela é do Rio de Janeiro, ela nunca trabalhou no IFE, ela está se adaptando ainda e, para piorar, a nossa aula é remota. Ela me pediu para trabalhar com a matéria de terceiro ano de antropologia. Nós tentamos trocar algumas turmas e não foi possível. A direção de ensino não permitiu. Porque se a gente trocasse turma, iria gerar colisão de horários. Ora, veja, que diferença faria isso se nós estamos trabalhando de forma remota? Mas a verdade é que a direção de ensino não aceitou. Então, nós tomamos uma decisão para facilitar a nossa organização das aulas, tá? Esse ano, todos os segundos anos vão ter a matéria do terceiro. Ela trabalha com 4 segundos e eu com 2 segundos. Os segundos anos estarão, agora, a partir de agora, com a matéria de terceiro ano. Aí, no ano que vem, quando vocês estiverem no terceiro, vocês vão ter a matéria do segundo. Não vai fazer diferença, gente. Isso não vai trazer nenhum prejuízo. O importante é que vocês tenham as duas matérias. E o terceiro ano deste ano, obviamente, vai ter matéria do terceiro ano, porque tiveram a matéria de política no ano passado, tá? Então, daqui para frente, toda aula que eu estiver disponibilizando, ela é tanto para os segundos quanto para os terceiros anos, embora seja o conteúdo dos terceiros. E aí a gente vai, eu vou iniciar a falar para vocês. A nossa matéria ela é cultura, tá? De forma geral. Mas para falar sobre cultura, é importante eu explicar um pouco para vocês a historicidade de uma área do conhecimento que é a antropologia, tá? A antropologia, no início,
ela não era exatamente uma ciência social, tá? Ela estava muito mais próxima, ela era uma ramificação da biologia, das ciências naturais de forma geral. Então, assim, a antropologia, que no início era física, que ela era muito mais uma ciência de estudo biométrico das características físicas do corpo humano, do Homo sapiens, e das diferenças desse Homo sapiens em diferentes regiões do globo, né? Ela estava muito atrelada também a uma questão racial, e aí entra um paradigma que ele é muito marcante no início da antropologia, que é o evolucionismo. E aí eu preciso fazer uma ressalva. O evolucionismo na antropologia e nas ciências sociais em geral, ele não é exatamente, não tem muito a ver com a teoria da evolução das espécies de Charles Darwin, tá? O evolucionismo, ele é uma concepção hierárquica, racial do ser humano. Basicamente, ele é um quadro teórico que identifica que o ser humano, que a espécie humana, né, ela tem distintos graus hierárquicos de evolução e esses graus eles são de acordo com a raça, de acordo com também com a região geográfica onde essas raças viviam ou vivem. Então, de acordo com esse paradigma evolucionista, os povos brancos europeus, eles são os mais evoluídos, os mais civilizados e os mais inteligentes. Enquanto que os povos racializados, né, que são os povos não brancos, basicamente os povos africanos, os povos asiáticos, povos indígenas, eles estão num grau atrasado de desenvolvimento, de evolução, né? Então, eles são inferiores. Eu estou dizendo isso para vocês já para mostrar que a história das ciências sociais ela não é necessariamente bonita, ela não é toda bonita, muito pelo contrário, né? Basta dizer para vocês que a radicalização desse paradigma evolucionista culminou nas teorias raciais do nazismo. Só para dar um exemplo do nível até onde a coisa foi, né? Só que esse paradigma evolucionista ele começou a ruir na antropologia a partir da ascensão de uma outra vertente. E aí é onde a antropologia ela vai ganhar uma cara propriamente social, tá? E para isso eu trago para vocês este homem da foto aí, que é o Franz Boas, que ele é o principal responsável por essa mudança de paradigma na antropologia. Franz Boas foi um alemão que foi radicado nos Estados Unidos, que estava fazendo pesquisa antropológica com povos nativos, e ele desenvolveu uma tese, que é a seguinte: a cultura para os evolucionistas ela era um resultado direto das determinações biológicas e raciais e geográficas, né? Determinada raça vai ter uma cultura de tal jeito, que é mais evoluída ou menos evoluída. E o Franz Boas ele se dá conta de uma coisa muito importante. A cultura ela não é produto da raça. A cultura ela tem uma relativa autonomia em relação ao nosso corpo, em relação às nossas determinações biológicas. Franz Boas percebe que a cultura ela se constitui como um conjunto, ou seja, como um sistema de ideias, de linguagem, de crenças, enfim, que está para além da nossa biologia. Que ela está radicada naquilo que eu coloco ali na sequência, no particularismo histórico. Ou seja, em diferentes regiões do globo, sistemas culturais vão se desenvolver, cada um com a sua particularidade. E independente da nossa característica racial,
Independentemente disso, a gente vai ser influenciado por esse sistema cultural, que é dotado de particularidade. Ou seja, o Franz Boas ele se dá conta que a cultura ela é relativamente autônoma e ela é extremamente complexa e ela sempre vai constituindo diferenças que são fruto das particularidades históricas e geográficas, que não estão na raça de quem é cultural, mas elas estão na própria lógica sistêmica, elas estão nas próprias relações sociais, elas são exteriores aos determinismos biológicos, né? Então, assim, onde existirem pessoas trocando ideias, trocando crenças, trocando linguagem, serão produzidas diferentes possibilidades de cultura. E isso tem uma autonomia relativa, uma vez que a cultura se constitui como um sistema de ideias, de crenças, enfim, de linguagem, de religião, de parentesco. E ela nos influencia ou nos determina parcialmente para além das outras determinações que a gente possa ter. Isso é muito diferente do evolucionismo, entende? Que vai atrelar todas as nossas características, inclusive as sociais, ao nosso aspecto biológico racial, tá? O Franz Boas ele vai tomar o conceito de cultura emprestado de um outro cara que a gente vai ver agora no slide seguinte, porque assim, ó, ainda dentro desse paradigma evolucionista, nos estudos de antropologia, a cultura ela passa a ser um objeto importante. E depois ela vai se tornar o objeto central a partir de Franz Boas, né? Tanto é que, só para dar um exemplo para vocês, nos Estados Unidos, até hoje, a antropologia é chamada de antropologia cultural. Ou toda essa vertente de estudos herdeiros do Franz Boas é chamada de culturalismo, só para mostrar o quanto a cultura ela vai assumir uma centralidade na antropologia. Mas, antes, ainda numa vigência de uma perspectiva evolucionista de entendimento da antropologia, esse autor chamado Edward Taylor, ele vai definir a cultura mais ou menos assim. Ó. A cultura é todo o complexo que inclui conhecimento, crenças, arte, moral, lei, costumes, todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Então, a cultura aqui ela está muito dentro do âmbito abstrato da linguagem, dentro do âmbito de trocas simbólicas entre as pessoas ou entre os povos. Essa vai ser, de certa forma, a noção de cultura que a antropologia vai trabalhar até hoje. Tá? Eu trago também mais um exemplo de Lévi-Strauss. Lévi-Strauss foi um grande antropólogo, talvez o maior do século XX, francês, que ele é o pai assim da antropologia estruturalista ou simbólica, e ele vai desenvolver estudos aprofundados sobre a linguagem e sobre como a linguagem estrutura as relações sociais. Lembrando que a linguagem nada mais é do que um conjunto de símbolos, né? A linguagem são símbolos, são códigos aos quais a gente atribui significados e a gente utiliza para se comunicar, né? No momento, por exemplo, que, sei lá, um povo inventa um símbolo gráfico, que é a letra A. Não vou pegar uma letra que daí não é mais abstrato. Vamos pegar uma coisa mais simples. Sei lá, uma palavra, casa, né? No momento em que um povo pega aqueles riscos formando as 4 letras que escritas compõem letras, que combinadas compõem uma palavra cujo significado é casa, né?
e todos os outros membros daquela sociedade conseguem identificar naqueles símbolos gráficos, que são 4 letras, que combinadas compõem a palavra casa, e todo mundo escrevendo, né, fazendo a representação daqueles símbolos gráficos, consegue entender o mesmo significado, tá aí a linguagem, né? E eu trouxe o exemplo da linguagem escrita, que ela é muito complexa, mas a gente vai ter a linguagem falada muito anterior à linguagem escrita como uma forma eficiente de comunicação, como uma linguagem extremamente eficiente, né? Então, assim, a questão da oralidade ela é extremamente importante do ponto de vista cultural para os povos humanos, né? Só que não é só oralidade, a gente tem comunicação, a gente tem linguagem de várias formas. De formas visuais, de formas gestuais, também de forma oral, né? O Levi-Strauss ele vai definir a cultura como um conjunto de sistemas simbólicos entre os quais se incluem a linguagem, as regras matrimoniais, a arte, a ciência e a religião. Esses sistemas se relacionam e influenciam a realidade social e física de diferentes sociedades. Então a gente tem aí 2 exemplos, de Edward Tylor, um evolucionista do século XIX, e de Levi-Strauss, um estruturalista das primeiras décadas do século XX. A gente tem 2 definições muito parecidas. Basicamente, nós estamos falando da cultura enquanto conjunto sistêmico, relativamente autônomo de linguagem, de símbolos, de significados, de crenças que são trocados entre povos humanos, entre pessoas, né? E esse conceito está diretamente atrelado à noção de autonomia relativa da cultura e de particularismo histórico do Franz Boas. Tá? Eu digo isso porque a gente tem que romper, para darmos um salto na antropologia, a gente tem que romper com certos determinismos que a gente ouve falar de que o gaúcho é assim, o indígena é assado, a mulher é tal coisa. Como se estivesse no nosso corpo a determinação de quem nós somos, do que nós vamos fazer. É como dizer assim, as mulheres dirigem, os homens dirigem melhor que as mulheres. Como se existisse algo na natureza masculina que garantisse ao homem dirigir melhor. Isso é uma grande bobagem. Primeiro que não dirigem melhor coisa nenhuma, né? Ponto, acabou. A premissa já é falsa, tá? Mas mesmo que isso fosse uma realidade, certamente isso teria explicações muito mais complexas de dominação cultural. Porque não pode haver absolutamente nada na biologia do corpo do homem que garanta essa característica de superioridade em relação às mulheres. Os determinismos biológicos, eles são em geral marcados pela naturalização de relações de dominação. Vocês já se deram conta disso? Repito, os determinismos biológicos, eles são marcados pela naturalização, pela validação de relações de dominação. Um exemplo disso, as teorias raciais, que eu estava falando antes, e que o evolucionismo ele vai dar um ar de ciência para elas, tá? Não, gente, não é assim, tá? A cultura ela tem uma relativa autonomia e ela vai independer das nossas características biológicas ou raciais, e a gente vai ver mais disso ao longo deste ano letivo, tá? E só para terminar a aula de hoje, eu quero mostrar para vocês que a antropologia ela tomou um caminho um pouquinho diferente da sociologia. Hoje elas estão muito próximas, tá? Mesmo. Mas a gente vai trabalhar com uma definição mais clássica de antropologia, que é o seguinte: enquanto a sociologia surgiu para entender o âmago do capitalismo, da sociedade moderna, industrial, ela surgiu
dentro da complexidade do mundo moderno e para entender as relações desse mundo moderno, de trabalho, de exploração, de desenvolvimento. A antropologia, como ela foi se desenvolvendo nessa esfera de estudar a cultura e a diferença cultural, ela acabou se tornando, de certa forma, dentro das ciências sociais, a área de estudo dedicada às sociedades marginais, às sociedades que estavam fora, vamos dizer assim, da lógica dominante capitalista, europeia, desenvolvida. Então, assim, hoje a gente não usa mais esse termo porque ele é muito preconceituoso, mas antigamente se dizia que a sociologia, aliás, que a antropologia era o estudo das sociedades atrasadas em termos de desenvolvimento, né? Aí não mais um atraso evolucionista, mas uma ideia de que ela estudava as sociedades mais pobres, as sociedades que, enfim, estavam para trás no processo de enriquecimento capitalista. Ou, por exemplo, os povos coloniais, aqui eu estou trazendo vários nomes para a mesma coisa. Os povos coloniais, aqueles povos colonizados. Tá? A antropologia ela se dedicou muito, e até hoje se dedica, né? Até hoje, a estudar os povos racializados, colonizados, ou chamados de exóticos, como os povos indígenas, ou autóctones, né, que eram nativos de lugares que estavam sendo descobertos pela colonização, como os lugares mais variados, desde ilhas na Oceania, onde o homem branco ele foi chegar muito tardiamente, levando o seu processo de colonização, até, sei lá, ameríndios escondidos no interior da floresta amazônica, enfim. A antropologia ela ganhou muito essa cara, né, de estudar os povos muito diferentes daqueles europeus capitalistas que a sociologia surgiu para estudar. E aí eu trago a frase para vocês do Roberto da Mata, que é um grande antropólogo brasileiro, que ele diz assim: a antropologia é a ciência que se dedica a testemunhar outras humanidades. Ou seja, até onde o ser humano é capaz de criar sua humanidade, que humanidades radicais existem nesse mundo culturalmente tão complexo, né? Então a antropologia ela serviu para estudar, ou nas palavras de Da Mata, para testemunhar os limites até onde a humanidade é capaz de criar, de desenvolver diferenças culturais. Como eu disse, hoje isso está muito diferente. A sociologia, ela rumou muito, a sociologia mesmo, tá? Rumou muito para as margens, para estudar esses povos colonizados, e a antropologia, ela rumou muito para o centro também, para estudar características centrais das sociedades capitalistas. Mas, enfim, eu estou trazendo para vocês uma distinção que caracterizou lá no início a fronteira entre a sociologia e a antropologia. Então, o que nós vamos estudar ao longo desse ano letivo são desdobramentos dos estudos sobre cultura, sobre colonialismo, sobre raça também, a partir de um prisma, de um viés antropológico. Não a antropologia evolucionista, aquela que eu falei para vocês do século XIX, né? Obviamente, vamos partir de um prisma de antropologia cultural, considerando a diferença e a diversidade cultural como válida em si e considerando a cultura como uma instância relativamente autônoma em relação à biologia, em relação à questão racial, tá? Esse era o último slide, então, voltando aqui.
eu convido vocês a fazer uma reflexão sobre este conceito de cultura baseado tanto ali no Tyler e no Levi-Strauss, mas principalmente na grande sacada de Franz Boas. Eu quero que vocês reflitam sobre esse conceito, nós vamos retomá-lo ao longo de todo o ano letivo e também nos trabalhos que nós vamos fazer ao longo desse ano e nas tarefas do fórum. Eu vou trazer para vocês uma atividade praticamente quinzenal, não vou dizer que vai sempre seguir essa regra, mas praticamente quinzenalmente nós vamos ter uma atividade no fórum. E eu vou estar sempre trazendo de volta essa noção de cultura. Então eu quero que vocês reflitam sobre esse conceito e façam algumas anotações aí. Peguem um caderno, um bloco de notas. Isso não é uma tarefa para a Ava, tá? Já começo adiantando. Eu quero que vocês façam uma definição, assim, em poucas linhas, com as palavras de vocês, sobre o conceito antropológico de cultura. Tá? Basicamente é isso. Eu quero que vocês escrevam o conceito antropológico de cultura, mas não repitam o que o Tyler disse ou o que o Levi trouxe. Usem as palavras de vocês. Mas também quero que vocês escrevam várias vezes a palavra cultura e escrevam outros significados que vocês já ouviram falar. Cultura não significa só... Essa definição antropológica é talvez a mais abrangente que existe de cultura. Mas a palavra cultura tem outros significados também. Eu estou me coçando para falar aqui, mas eu não devo falar. Eu quero que vocês escrevam também que sinônimos existem, que outros significados cultura tem. Porque toda vez que a gente trabalhar com essa palavra, a gente vai ter que cuidar qual o significado que está sendo dito, tá? Então é isso. Escrevam em um caderno, num bloco de notas, o conceito antropológico a partir desta aula com as palavras de vocês e escrevam que outros significados a palavra cultura tem. Daquilo que vocês conhecem, enfim, já ouviram. Tá, gente? É isso aí. Para a aula de hoje, eu vou disponibilizar, além disso, além da aula em vídeo, 2 textos bem curtinhos para vocês lerem. Não tem tarefa no fórum nesta semana, tá? Um abraço, fiquem bem.